Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para ministrar a palavra do Senhor. Antes disso, nós vamos ler aqui um trecho. É João, Evangelho segundo São João, capítulo 14. João 14. Do verso 1 ao 4 somente. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Vamos orar, não é? Senhor bendito, meu Deus, santo e glorioso, nós agradecemos muito, Senhor, a Ti pelo dom da vida, pela salvação, Senhor, pelo privilégio de estarmos sempre na Tua presença. Que Tu nos conduza, Senhor, nesse momento de adoração e que Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Utilize o texto sagrado, Senhor, para nos ensinar verdades preciosas e importantes para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos agora adorar o Senhor. 2 hinos, como de costume, né? Canta 2 hinos para poder dar tempo o estudo ser um pouco mais complexo. Eu vou, a Lívia vai cantar, eu vou acompanhar aqui esse Mais Que Vencedor. Depois a gente vai cantar o Nível e a Luz, que é o hino 91 da harpa. Eu sei que não estou sozinho, que neste meu caminho você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. De novo, né? Eu sei que não estou sozinho, que neste meu caminho você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor.
nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Muito bem, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora cantar o hino 91. O 91, Nível à Luz. Esse hino é lindíssimo. Você sabe? Não vai eu mesmo, né? Jesus, eu almejo a pureza do céu, tua linda presença no coração meu. Os ídolos quebro, me toma, Jesus, ó, dá-me a pureza, dá-me a luz, nível a luz, ó, nível a luz, ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Jesus, me acorde enquanto lhe dá a colocar tudo no santo altar. A ti me entrego, nas chamas me pus, ó, dá-me a pureza, dá-me a luz, nível a luz, a nível a luz, ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Jesus, com instância humilde roguei, que o sangue perfeito pureza me dê, me lava na fonte aberta na cruz, ó, dá-me a pureza, dá-me a luz, nível a luz, a nível a luz, ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Jesus, nesse instante espero a mão que há de criar-me o bom coração. Aqueles que o Espírito pedem de Deus, dai sempre a pureza, dá-me a luz, nível a luz, a nível a luz, ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 11. Na semana passada nós estudamos o capítulo 10. Hoje é o capítulo número 11. Abra lá sua Bíblia, segundo Crônicas, capítulo 11. Vamos ler, né? Vamos ler o texto, o capítulo todo. Só são 23 versículos, então vamos ler todinho. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra seus irmãos, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Roboão.
Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zur, Socó, Adulam, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimento, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar as suas pastagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos o haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que havia feito em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Atai e Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. Amém? Então está aí o capítulo 11, segundo livro das Crônicas, né, onde é relatado aí uma parte, né, dos acontecimentos do reinado de Roboão, filho de Salomão. Então nós começamos, o reino começou com Saul, depois passou para Davi, lá vai 40 anos, com mais 40, 80 anos. Depois de Davi, veio Salomão, filho de Davi. Até aí o reino era unificado. Todo Israel, as 12 tribos, faziam parte da nação de Israel. Com a morte de Salomão, Roboão, seu filho, assumiu o trono com 40 anos e fez besteira, né? E acabou o reino sendo, por isso, sendo dividido e ficando no reino do sul apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos apartaram-se, né? E foram constituíram seu próprio rei, que foi o Jeroboão. Nós vimos isso na quinta-feira passada, motivo, né? Jeroboão foi colocado rei, né? E aqui nós já estamos vendo a situação com o reino dividido em 2 partes. Houve uma cisão. Nós vemos hoje em dia muitas igrejas e muitos ministérios também se dividindo. Aqui nós vimos no texto que Deus disse que isso partia dele, mas nós vamos ver isso aqui detalhadamente, porque aí vem uma pergunta. A gente entende, a Bíblia diz que
que a igreja não deve se dividir, não é? Mas há momentos e há situações em que fica muito claro que é da vontade de Deus. E que é muitas vezes uma divisão de um ministério, ao invés de enfraquecer, fortalece e amplia e aumenta, né? E aumenta. Então nós vamos ver aqui que no caso aqui de Judá, a divisão foi para a derrota. Foi a derrota. Você vê que aqui foi a insensatez do Roboão, né? Por causa da sua insensatez, de não ter atendido ao conselho dos anciãos, e sim ao conselho dos jovens, da turma dele, a turminha dele lá, que queimavam baseado junto, né? Se fosse no dia de hoje. Então, por causa disso, esse reino, o reino de Israel, que foi um dia um dos reinos mais fortes, mais poderosos, no tempo de Davi e Salomão, foi dividido e enfraquecido, né? E aí, o profeta Aías já tinha previsto isso. Então, você pode até dizer assim, bom, mas então, foi da vontade de Deus, Deus já tinha falado através do profeta Aías que o reino seria dividido, então, Roboão foi apenas para fazer a vontade de Deus, ele foi usado nessa divisão e tal. Negativo, irmão, não é por aí, sabe? Algumas pessoas têm essa ideia de que se algo vai acontecer, ou aconteceu pela vontade de Deus, eu apenas fui o instrumento de Deus para que isso acontecesse. De ruim, não. Olha, alguns acham tirar a culpabilidade do Judas, porque a palavra diz que um dos 12 ia trair, né? Lá nos Salmos, em toda a Bíblia fala, aquele que um amigo íntimo foi que levantou o calcanhar contra mim, ou seja, deu um coice, deu um chute. E muitas passagens falam do fato da traição, né, de um dos discípulos. Mas me diga uma coisa, quer dizer então que Judas não teve culpa? Não é por aí, né? Ele foi quem resolveu ser usado pelo diabo para fazer aquilo que Deus já tinha previsto. Aqui é a mesma coisa, amados. O reino ia ser dividido, isso aí é certo. Alguém ia trair Jesus, isso aí também é certo. Mas o Judas, por que o Judas? Porque ele quis. Poderia ser outra pessoa, tá certo? Então isso aí nós não podemos entender dessa forma. O que acontece? Roboão poderia muito bem ter atendido ao conselho dos anciãos, mas aí o reino não seria dividido? Seria. Mais para frente, sei lá quando. E Jesus, quando disse assim, olha, os escândalos, em Mateus 18, ele disse assim, olha, os escândalos certamente virão, mas ai daquele que for o instrumento para escandalizar, né? Lucas capítulo 17 também, Jesus vai falar isso. Então, se vai haver escândalo, isso aí é certo. Ele disse que os escândalos haverão escândalos, mas aí eu vou ser instrumento para isso? Não, de jeito nenhum, quem quiser que seja. Então, essa é a resposta que está muito clara nessa passagem aí de Mateus 18 e Lucas 17, né? Porque nós não podemos pensar assim, bom, se estava previsto, então tinha de acontecer. Mas a previsão não diz em que governo seria feito. Tá certo? Portanto, é necessário a gente evitar a todo custo ser um instrumento para os escândalos, para que os escândalos aconteçam, para que as coisas ruins aconteçam. Ficou claro? Eu acho que isso aí não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Roboão poderia muito bem ter continuado no mesmo esquema do Davi, seguindo a Deus e sendo fiel. Você vai ver também que ele só foi fiel durante os 3 primeiros anos. Depois ele também se desviou dos caminhos do Senhor. E aí ele tentou reunificar o reino pela força. Juntou 180 mil
guerreiros para lutar contra Israel, contra Jeroboão. O texto também vai dizer, em outra parte, que durante o tempo todo, Roboão e Jeroboão viveram em guerra, em litígio. Né? Poderia ser uma guerra fria, aqui e acolá havia uma confusão. Mas essa guerra aqui Deus proibiu. Deus proibiu e disse que não fosse lutar contra os seus irmãos não, porque o que tinha acontecido era por obra dele, era por vontade de Deus. Mas ele tentou reunificar o reino pela força. O que eu quero dizer é que pela a força ninguém consegue essas coisas, irmão. A verdadeira união não pode ser forçada, tá? A união não pode ser forçada, ela não funciona dessa forma. Ela deve ser livre, né? E deve ser livre, assim como deve ser livre também a resposta de corações dispostos a se unirem. Portanto, se você pretende obter lealdade das pessoas que estejam sob a sua responsabilidade, a primeira coisa que tem que fazer é respeitá-las. Respeitá-las. E quando você respeita as pessoas, você também obtém o respeito delas. E o primeiro passo é obter o respeito das pessoas para poder ganhar a lealdade delas. Primeiro vem o respeito, depois é a lealdade. Quando a pessoa perde o respeito, quando alguém perde o respeito dos outros, essa pessoa está fadada ao desastre, está fadado a ser mal sucedida em tudo. Portanto, o respeito é fundamental. Mas para eu ser respeitado, eu tenho que respeitar primeiro. Tem gente que quer ser respeitado, mas não respeita ninguém. Isso nunca funcionou. E nem jamais vai funcionar. Então no versículo 4 vem a pergunta: por que Deus então promoveu essa divisão, essa rebelião das 10 tribos que se rebelaram e se apartaram, né? Se apartaram de Israel? Na verdade, elas continuaram sendo Israel, né? Ficou 2 Israel: Israel do sul e Israel do norte. Como eu já disse, o Israel do norte é Israel ou Efraim, como a Bíblia chama, porque a tribo mais importante lá era a tribo de Efraim. E no reino do sul ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim, mas aí ficou sendo o reino de Judá. O reino de Judá. E como eu já disse, daí veio o nome judeu. O judeu de verdade é aquele que é de Judá, não é o que é de Efraim, de Manassés, de outras tribos qualquer. O judeu é de Judá. Mas generalizou e todo israelita passou a ser judeu, mas não é. Não é assim. O judeu verdadeiro é o camarada que é de Judá, do povo judeu, é o povo de Judá. E os outros são israelitas, né? Mas aí, no Novo Testamento, a gente vai ver isso com muita clareza. As 2 nações se tornaram 2 nações que até no tempo de Jesus Cristo ainda eram antagônicas, tinham antipatia uma pela outra. Não, o povo de Judá nem passava dentro do território de Samaria, né? Porque eles viviam em situação de guerra, como fosse guerra, não era guerra fria. A guerra fria não é uma guerra declarada, não é uma guerra literal, mas as pessoas viviam em litígio, viviam em antipatia, não tinham empatia, eram inimigos, na verdade, tá certo? Inimigos. Não tinha uma guerra literalmente, mas eram inimigos. E por que então Deus promoveu essa rebelião? A resposta que nós encontramos é a seguinte: é que isso fazia parte da punição. Punição de quê? Por a nação ter se afastado de Deus. Porque lá em Romanos 11:11, aliás, Romanos não, 1 Reis 11:11, vamos ler esse versículo. 1 de Reis 11:11.
Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. Está falando aqui para Salomão, porque Salomão começou em Salomão, tá? A se desviar por causa das mulheres dele. Ele passou a adorar os deuses pagãos, passou a adorar demônios, adorava ao Senhor e adorava aos demônios, né? E isso vem de muito longe, né? Vem de longe, irmãos. Vocês estão lembrados do bezerro de ouro, da história do bezerro de ouro lá no deserto? Quando o Arão fundiu, fez um bezerro de ouro para ser adorado, e depois de pessoal festejando lá, fazendo aquelas festas mundanas lá, aquela coisa carnal, imunda, imoral, bebendo, se dando a prostituição e tudo, ele disse: amanhã adoraremos ao Senhor. Quer dizer, ele achava que podia adorar ao Senhor e ao mesmo tempo ter aquele tipo de vida, ter aquele tipo de comportamento, o povo se comportando de maneira... não eram todos, né? Sempre há um pessoal, sempre há gente sincera e leal ao Senhor, e sempre haverá. Mas eu desconfio que cada vez é menos o número de pessoas sinceras e fiéis, de crentes fiéis e sinceros. Os crentes de hoje estão muito mais para mundanos do que para verdadeiros crentes, fiéis, sinceros e que obedecem à lei de Deus. Mas pode também ter sido uma forma que Deus viu de salvar o reino de Judá, tá? Da derrota que Israel sofreu. Porque as 10 tribos que se rebelaram foram conquistadas pela Assíria e foi um negócio muito sério. Mas na frente, mais de 100 anos depois, chegou a vez de Judá também ser. E aí Judá foi para a Babilônia, né? Mas a deportação do povo de Israel, das 10 tribos, foi a Assíria que promoveu e fez o caldeamento, levou eles, distribuiu eles como escravos, né? Em todas as nações, porque naquela época eles a Assíria era a nação, digamos, como é que diz, a potência mundial da época. Depois foi que veio a Babilônia e assim por diante. Então, ele quis salvar o reino de Judá, porque também ele queria preservar, ele prometeu que ia preservar a linhagem de Davi, porque o plano de Deus era que, através, por intermédio da descendência de Davi, viesse o Salvador, o Messias, como de fato veio. Então, ele manteve a linhagem de Davi até os dias de Jesus Cristo, até a chegada, até a vinda de Jesus Cristo. Tá? O plano permaneceu intacto, tá? Para a vinda do Senhor Jesus, do Messias prometido. Tá? Então nós temos essas possibilidades. Punição, ao mesmo tempo salvar o reino de Judá da derrota, para preservar a linhagem de Davi. Se você observar, todos os reis, até o último rei, todos eles eram da família, da descendência de Davi. Todos. E depois não teve mais reino, porque o reino foi exterminado. Não teve, a nação acabou, não tinha mais, né? Como de fato veio voltar a ser nação em 1942, Israel foi voltar a ser nação. E o que aconteceu? Os não eram mais reis, mas continuavam tendo direito, né? Sendo herdeiro do trono de Israel. No dia que Israel tivesse era por isso que as pessoas queriam que Jesus assumisse um reino literal, um reino humano, porque ele era descendente direto de Davi e, portanto, ele tinha todo o direito de... ele tinha o direito, a herança do trono de Israel, né? Porque ele era filho de Davi.
Ele era descendente direto de Davi. No verso 13 e no verso 14, nós vamos ler o seguinte. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Né? Apoiaram a quem? Ao Roboão, né? a Judá e a Benjamim. Né? E os levitas chegaram até a abandonar suas pastagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para altares idólatras e para ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros. Tá vendo? Isso aqui foi a primeira coisa que Jeroboão fez, foi construir 2 bezerros e colocar um bezerro em Dan e outro em Berseba, e disse aí, está aí os deuses de vocês, adorem aí, não tem nada que ir para Jerusalém não. Porém, os que eram realmente fiéis a Deus, não quiseram isso e foram para Jerusalém. Né? Abandonaram até seus campos e foram para Jerusalém. E aqui diz que não foram só os levitas e os sacerdotes, não. Diz aqui que de todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém. Então houve uma debandada, irmãos. Muitos foram embora para Jerusalém. Não quiseram ficar em Israel, né, no Reino do Norte, por causa da idolatria. Então todos aqueles que eram sinceros e fiéis ao Senhor migraram para Jerusalém. E, consequentemente, o reino de Judá foi se fortalecendo, cada vez mais forte. Por quê? As pessoas estavam indo para lá, né? Os crentes estavam indo para lá. E o que eu quero dizer é que antes da nação ser dividida, o centro da adoração era Jerusalém. Aí o Jeroboão, o novo rei de Israel, do norte, considerou os sacerdotes e levitas uma ameaça para o seu governo. Então ele não queria misturar a idolatria dele com os verdadeiros servos e seguidores de Israel, de Deus, né? De Yahvé. E aí ele retirou essas pessoas e colocou outros que quisessem adorar os deuses pagãos, né? Ou seja, demônios. Eles, porque se mantinham leais aos preceitos religiosos de Jerusalém, o Jeroboão não os quis mais lá. E eles resolveram ir embora e foram para Jerusalém, que é a capital de Judá, né? Levando Israel a abandonar Deus e adorar os ídolos. Irmãos, eu fico imaginando a situação de um camarada desse diante de Deus, né? Porque além dos próprios pecados, meu irmão, a Bíblia diz que nós devemos evitar a todo custo ser pedra de tropeço para os outros, sabe? Então, cara, além de já ter seus próprios pecados, além de nós já termos nossas próprias culpas e pecados, a gente ainda empurrar os outros para o inferno. Pois, irmãos, lamentavelmente, é isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, sabe? Falsos pastores, falsos líderes, falsos mestres, que agora foram desmascarados pelo coronavírus, né? Foram desmascarados, caiu a máscara desse povo. Cadê eles? Eles não vão para os hospitais não para curar o povo? Por que eles não vão? Eles não estão ganhando, recebendo dinheiro dos bestas lá para curar, dizendo que eles que curam. E agora, como é que fica? Já correu notícia aí que até teve gente algum deles lá que já adoeceu, né? Então, caiu a máscara, acabou. Eu fico pensando, será que ainda tem gente que
que não tem um pingo de massa cinzenta que ainda continua seguindo esse povo. É difícil, né, irmão, de acreditar num negócio desse. Mas eu fico pensando no desgalardão, se não existe essa palavra, mas eu criei agora, no desgalardão que esses camaradas vão ter. Será que o fogo do inferno, onde eles vão, é mais quente do que o dos outros normais? Porque, olha, a Bíblia diz que, segundo as nossas obras, boas obras, todos nós receberemos galardões, prêmios, seremos premiados na glória. Não é? Mas será que, segundo as obras ruins, quanto mais ruim for a obra, quanto mais miséria o camarada fizer nessa vida, ele vai também sofrer mais no inferno do que os outros? Eu fico imaginando essas doidices, sabe? Porque se as obras boas vai ter prêmio, né? As obras, a ruindade, a maldade, a perversidade, todas essas coisas, e principalmente quando se trata de levar os outros para o inferno, como eles estão levando aí multidões para o inferno, pessoas que estão adorando a criatura no lugar de adorar o Criador, e por aí vai. Será que tem um inferno mais ruim? Será que no inferno vai ter também? Aí seria o prêmio negativo para essas pessoas, né? É uma pergunta que eu faço, mas não tem resposta não, porque a Bíblia não dá resposta. Isso aqui são apenas conjecturas, sabe? São conjecturas minhas que não são ensinamentos nem nada não. É só um pensamento alto que eu estou tendo aqui e que às vezes eu fico me perguntando essas coisas. Então, a adoração a ídolos era o forte lá da nação de Israel. E aí, por conta disso, logo ela foi destruída. E você vai ver que nessa Israel do norte, os reis, eles vão ser substituídos por outras etnias. Então, não segue, por exemplo, foi estabelecido Jeroboão. Aí depois veio o filho de Jeroboão, veio um neto, bisneto, trineto, tetraneto, pentaneto e assim por diante. Não. Cada um era de uma diferente. Eles matavam o outro, se apossavam do reino e havia aquele jogo político terrível. Enquanto que no reino do sul, que era o reino de Davi, né, onde o Deus prometeu que deixaria a lâmpada, né, de Davi acesa até chegar o Messias, até a vinda de Jesus, os reis eram da mesma família de Davi. Você ouve, todos eles continuaram na mesma linhagem, até, mesmo não havendo reino, continuou o pessoal, a genealogia de Jesus, você vai ver muito claramente a genealogia de Jesus até chegar em Jesus Cristo, né? Vamos ver aqui um pouco também, comentar um pouco o versículo 16, que diz assim: de todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Olha aí, 17. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Tá? Lembrando que Salomão não andou nos caminhos de Deus a vida toda. Chegou um momento em que ele também desviou-se dos caminhos do Senhor. Então o povo obedeceu e foi fiel a Deus e preservou a integridade espiritual por pouco tempo. 3 anos apenas. Aí depois a maioria acompanhou os maus exemplos dos reis ímpios, né? E qual era o motivo? Eles queriam receber benefícios, bônus, dinheiro, ajuda. Parece, não está parecido com nossos tempos? Apoiam pessoas ímpias, o apoiamento inclusive de crentes, que dizem ser crentes, apoiando bandidos, apoiando gente da pior escória, da pior espécie, apoiando aquelas imoralidades também,
apoiando o aborto, irmão crente apoiando aborto, assassinato de inocente, que não tem... Se um assassinato normal já é um crime bárbaro, e assassinar uma pessoa que não pode se defender, completamente indefeso, isso é o cúmulo. Um cristão jamais pode aceitar isso. Jamais. Nem a Igreja Católica não aceita. Se diz cristão também, não aceita essa questão do aborto. Então, todas essas coisas apoiadas, irmãos, por pastores, por crentes, pessoas que se dizem crentes, essa cultura que ele diz que é cultura, porque o camarada não tem competência, ele não tem, como é o artista tem, como é o nome? Talento para ser artista, mas quer ser artista, aí vai fazer imoralidade dentro do teatro, meus irmãos. Se esses camaradas, se fosse num país sério, era para ser preso, né? Expondo as crianças a um tipo de coisas, é revoltante isso, sabe? Revoltante. E o pior de tudo é que tem gente que, se dizendo crente, apoia essas coisas no nosso país. E muitas outras coisas mais, né? Pessoas que se dizem a favor do humano, né? Direitos humanos, não sei de que, não sei de que. Direitos humanos, aqui no Brasil não tem isso não. Desculpa eu estar falando essas coisas, mas a gente fica entalado com essas coisas. Direitos humanos só para bandido. Direitos humanos só para quem pratica o mal. Porque eles nunca, eles se preocuparam com pessoas de bem que sofrem na mão de bandidos, não. Mas se o sujeito der um cacorote num bandido, corre gente de todo canto para poder processar e fazer tudo. Eu não sou a favor de ninguém bater, nem maltratar, seja quem for, não, eu sou cristão. Mas se você tem de optar, meu amado, vamos optar pela pessoa de bem. Não é? Aquele que está do lado do Senhor, aquele que procura fazer as coisas corretas e não que procura desvirtuar. Então nós estamos vivendo uma época em que o certo é o errado e o errado é o certo. Sabe? A pessoa de bem para essas pessoas, as pessoas boas são os que não prestam, são ladrões, são assassinos, são bandidos, tudo que não presta é bom. Mas uma pessoa honrada, uma pessoa que não rouba, uma pessoa que não é a favor de ideologia de gêneros, que não é a favor de negócio de criança, pedofilia e aborto, essas coisas, e eles, se pudessem, matavam tudinho. Se pudessem, aí quando podem, eles matam mesmo. Então, amados, é complicado. Então, assim, muitos, a maioria dessas pessoas estão defendendo esses mau caráteres por interesses. A grande maioria, principalmente os artistas, porque eles não têm talento, mas o governo dá dinheiro para eles. Porque o artista que tem talento não precisa de governo não, irmão. O que ele fizer, ele vai ganhar dinheiro. Se ele fizer uma música que presta, ele vai ganhar dinheiro. Se ele tiver talento para o teatro, ele vai ganhar dinheiro, para fazer o que quiser. Mas os caras não têm talento, aí querem que o governo continue mantendo, sustentando essa vagabundagem. Como o governo atual não está fazendo isso, não presta. Aí tome peia, né? Tome peia em nós. As pessoas de bem estão apanhando muito nesse país, viu? E vai longe esse negócio. Então, amados, para a gente poder tirar um proveito desses ensinos, primeiro é que nós não precisamos receber benefício nem cooperação de ninguém. Não podemos nos vender por nada, né? E até a nossa vida, se for o caso, a gente tem que perder por amor a Jesus, mas não vender a nossa integridade, né? Abrir mão de Jesus, dos princípios, porque quando você abre mão dos princípios da palavra de Deus, você está negando Jesus, igual a Pedro, o pior, está negando Jesus. Então nós não podemos negar Jesus, abrir mão dos princípios que ele nos ensinou e deixou na sua própria vida como exemplo para nós. Dinheiro nenhum benefício nenhum pode se comparar
com a alegria que nós teremos na glória por sermos fiéis ao nosso Senhor. Tá certo? Vale a pena, meu amado, vale a pena, porque essa vida é tão curta que por mais que você junte aqui, por mais que você tenha aqui, no final vai acabar em nada. Vai acabar em nada, porque como diz o profeta, o poeta, caixão não tem gaveta e nem mortalha tem bolso para você levar seus ouros e seus dólares e nem coisa nenhuma. Portanto, nós jamais devemos seguir esse mau exemplo, abandonando os ensinamentos de Deus para obter recompensa temporária aqui na terra. Não vale a pena. É melhor esperar a nossa recompensa eterna e lutarmos contra o pecado a fim de preservar a nossa herança. Você é co-herdeiro com Jesus Cristo. Para manter essa herança, você tem que laborar, você tem que labutar, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, né? O reino de Deus, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o reino de Deus é feito por esforço. Não acho que você, só porque levantou a mão e aceitou Jesus, não vai ter que fazer nada não. Tem que fazer sim. Tem que fazer, tem que se esforçar, tem que perseverar, tem que gastar os tampozinhos do seu joelho em oração, buscando o Senhor todos os dias da sua vida. Então não é assim de graça não. A graça é gratuita, mas não é barato, né? Então se você quiser ter uma vida espiritual, uma vida cristã, assim, na moleza, né? Na valsa, não vá pensando que você vai herdar o reino de Deus não. Porque o reino de Deus é para aqueles que se esforçam. Jesus já fez a parte dele. A nossa parte é permitir que o Espírito Santo dele continue fazendo a obra em nós. Portanto, o salvo, a característica do salvo, a pessoa que é salva, é a pessoa que tem uma vida coerente ou condizente com essa salvação. Não é? Então, você pode ser salvo, viver a vida todinha afastado de Deus, na igreja, afastado de Deus na igreja, certo? Que é só que tem muito. Gente que está na igreja, mas não está com o Senhor. Está lá na igreja. Eu estou indo para a igreja. É uma benção, a igreja é uma benção. Mas está longe do Senhor. Tá? O Senhor vai dizer que é aquele Senhor, né? Mas na verdade ele vai dizer, eu nem te conheço, eu te conheço, nem te conheço. Mas Senhor, mas eu nem te conheço. Afasta de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, veja bem, estar afastado de Deus, mesmo na igreja, não tem futuro. É necessário que o verdadeiro salvo, ele tem prazer em estar perto do Senhor. E estando perto do Senhor, ele vai viver de acordo com os seus princípios, com os seus preceitos. Ele vai ser uma pessoa que libera o perdão facilmente. Se você é salvo, meu irmão, e não libera o perdão, é preciso que você repense a sua vida. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que o camarada pode se salvar no último momento de vida, ele pode ser salvo. Tá certo? Mas se você já é salvo, então você tem que perseverar. Não vai fazer que nem aquele homem lá da cruz não, porque pode não dar certo. Não, eu vou viver do jeito que eu quiser, eu não estou nem aí para Jesus não e tal. Quando eu estiver bem perto de morrer, eu me acerto com ele. E aí, pode não dar certo. Ter cuidado com isso, porque às vezes dá errado, né? Eu não sei como é que pode um avião explodir no ar, por exemplo, e dá tempo de ninguém se arrepender de coisa nenhuma. E outra coisa, o arrependimento não é uma coisa que você vai marcar um dia para se arrepender, não. O arrependimento ele acontece porque o seu coração se quebrantou diante de Deus e você sentiu o desejo ardente de confessar o seu pecado e de mudar de vida, porque o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É assim que funciona, é assim que acontece. Portanto, sejamos firmes e constantes na obra do Senhor,
sabendo que nosso trabalho não é vão ao Senhor. Tudo que nós fizermos, teremos a recompensa. E o Senhor, Ele recompensa, amados, com largueza. O nosso Deus é o Deus de largueza, não é o Deus de coisinha pequena, não. Amém? Então que o Senhor nos abençoe grandemente. Vamos encerrar aqui com oração. Eu quero pedir que os irmãos orem, porque eu vou viajar amanhã. A Fátima e a minha irmã, nós vamos à Serra. Vamos lá para 3 meses que a gente não vai lá, e nós vamos lá ver como é que está, organizar lá, apartamento, está tudo lá abandonado, e a gente vai só volta domingo. Mas eu vou voltar com o tempo de fazermos a live de domingo. A outra coisa também que eu quero avisar, informar para os irmãos, é que está bem pertinho, para a gente voltar a frequentar o templo, né? E adorarmos o nosso Deus no templo, o lugar onde Ele escolheu e separou para nós ali estarmos adorando a Ele. Portanto, eu acredito que, se tudo correr bem, como está indo até agora, provavelmente será liberado a partir de segunda-feira. Então, domingo agora não vai dar. Mas provavelmente, se for liberado segunda-feira, quarta-feira, a gente já tem culto de oração. Mas eu vou ver isso aí e eu aviso para os irmãos através do WhatsApp, né? Aviso para os grupos aí, para as irmãs espalharem a notícia, tá certo? Aqui tem um pedido de oração, a irmã do Alcide, a Socorro. Ela está doente, parece que ela está com coronavírus, né? E a Emily, mas disseram alguma coisa da Emily? Não é só oração, né? Eu pedi que a Emilyzinha esteja bem. Vai estar continuar o tratamento, mas agora de uma forma bem mais suave, em nome de Jesus, porque o Senhor já fez a obra na vida dessa criança. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Tu continue nos abençoando. Que Tu continue dando graça a todos nós. Eu quero Te agradecer profundamente, Senhor, por nos poupar dessa doença. Mesmo aqueles que tiveram a doença, Senhor, estão se recuperando no meio do nosso povo, Pai. Mas eu peço a Ti, Senhor, que Tu continue guardando e protegendo a cada um. Que o Senhor abençoe a igreja, cada família. Venha, meu Senhor, restaurar o que precisa ser restaurado. Vem colocar no coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor, um forte desejo, um desejo ardente, Senhor, de Te conhecer mais, de Te servir com integridade, de adorar somente a Ti. Eu oro também pela a irmã do Alcides, a Socorro. Ele já tinha me pedido até oração por ela, que está enferma, Senhor, com esse vírus. Que o Senhor visite essa vida, que o Senhor restabeleça a sua saúde, Pai, em nome de Jesus. Visita todos os enfermos, Pai. Oramos pela vida da pequena Emily, meu Deus, que Tu possas continuar abençoando ela e toda a sua família. Tirar totalmente toda a enfermidade dela, retirar completamente, que ela possa ter a sua saúde completamente restaurada e logo, logo em breve não precise mais, Senhor, de tratamento nenhum, de remédio nenhum, porque o Senhor é bom e nós acreditamos, meu Deus, na Tua promessa, Pai. Obrigado, toma cada irmã em Tuas mãos, a vida da irmã Edni também, espero, ela não se comunicou mais comigo, mas eu espero que ela tenha sido curada já, e que Tu possa continuar fazendo a Tua obra na vida de cada um, Senhor. Vai ao encontro de cada necessidade do Teu povo e abençoa poderosamente. Abençoa nossas famílias, meu Senhor, eu Te peço. E também Te peço, meu Deus, pelo Brasil, pela política desse país, Senhor, para que haja uma trégua, Senhor, para que as pessoas do mal, as pessoas que estão fazendo o mal para a nossa nação, elas possam dar uma trégua para que haja governabilidade nesta nação. Porque nós não temos, os governantes não têm tido condições de governar, Senhor, porque não deixam, meu Pai. Então, que Tu tenha misericórdia de nós, que Tu tenha misericórdia do mundo inteiro, que está, meu Senhor, passando por essa pandemia terrível, que tem ceifado muitas vidas. Sei com a família de cada pessoa que perdeu a vida nesse momento, Senhor, através dessa doença, e vem abençoar, Senhor, e repreende, em nome de Jesus,
essa doença, essa enfermidade, esse vírus, porque só o Senhor pode resolver a questão. E que todos saibam que há Deus, que há um Deus nos céus e na terra que cuida e dá a solução na hora em que assim determinar. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Coloco a nossa viagem no teu altar, peço que tu nos leve e nos traga em paz nessa viagem, onde nós estaremos também tendo ali um momento de relaxamento, de descanso, mas sem sair jamais da tua santa presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.